Olá, tudo bem? Meu nome é Rodolfo Moroso Borges, eu sou professor do Colégio Brasileiro de Osteopatia e coordenador também do Colégio Brasileiro de Osteopatia Veterinária. Meu vídeo de hoje é para falar desse osso aqui, ó, do esfenoide. É o principal osso do crânio, o osso central do crânio. Ele é um dos ossos que formam então a base craniana aqui, tá? E por que também ele é um dos principais ossos? Ele se articula com muitos outros ossos cranianos, tá? Para começar, ele vai se articular aqui, ó, nessa região, na sutura esfenofrontal com o frontal e levemente aqui posterior, aqui um pontinho aqui com o parietal, formando a sutura esfenoparietal. Essa curvatura aqui ó, vai ser ponto de articulação com o osso temporal, aqui, formando então a sutura esfenopetrosa e esfenoescamosa. E posteriormente a gente vai ter um ponto de articulação com o occipital, formando então o que se chama de sincondrose esfenobasilar. Nessa região aqui, ó, anterior aos processos pterigoides, vai ser o ponto de articulação com o palatino, então vai formar a porção posterior ali do palato duro, certo? Anteriormente, a gente vai ter um ponto de articulação aqui com o etimoide, e nessa região aqui formando um ponto de articulação com o zigomático. E mais inferiormente também nesse buraquinho aqui, que na verdade não existe buraco, é um encaixe do osso articulado aqui, que vai ser um ponto de articulação com o vômer, certo? Bom, e aí a primeira coisa que eu queria destacar para vocês é que também o esfenoide, ele forma a cavidade orbitária, um dos ossos que formam a cavidade orbitária aqui, tá? Nessa região que a gente chama de fissura orbital superior e inferior, em volta dessa fissura existe um ponto de inserção aqui que a gente chama de anel tendíneo comum. O que é esse anel tendíneo comum? É o ponto de inserção de praticamente todos os músculos extrínsecos do olho, ou seja, os músculos que movimentam o globo ocular, tá? Então aqui nesse anel tendíneo comum vai ter ali a saída para o reto superior, para o reto inferior, para o reto medial, para o reto lateral e para o oblíquo superior e para o elevador da pálpebra superior também, tá? O único músculo que não se insere nesse anel é o oblíquo inferior, que vai ter uma inserção na maxila, ok? E aí, então, continuando falando sobre o olho, a gente tem essa estrutura aqui, ó, que está medial ao processo clinoide anterior, que é o canal óptico. O canal óptico ele vai ser passagem ali para o nervo óptico, que é o segundo par craniano, e para a artéria oftálmica, que é a principal artéria que vasculariza o globo ocular. Voltando aqui para a fissura orbital superior que eu já tinha mencionado, essa fissura orbital superior vai passar algumas estruturas bastante importantes, tá? A primeira é o terceiro par craniano, que é o nervo oculomotor. O oculomotor, ele basicamente vai inervar todos os músculos extrínsecos do olho, com exceção do reto lateral e do oblíquo superior. Ele tem também uma função parasimpática de controle da pupila. Então, ele vai fazer a inervação do músculo constritor da pupila. A ação parasimpática vai ser de constrição, de miose da pupila, miose pupilar, certo? Além disso, a gente vai ter o nervo troclear, que é o quarto par craniano. Ele vai ter a função então, de fazer inervação motora do oblíquo superior. E o sexto par craniano, que é o nervo abducente, vai ser então o nervo responsável pela inervação do músculo reto lateral do olho. Tem também a passagem do primeiro ramo do trigêmeo, que é o nervo oftálmico. O nervo oftálmico, basicamente, ele vai oferecer inervação sensitiva de toda essa região que eu estou apontando aqui, inclusive do globo ocular, ok? E por último, na fissura orbital superior, a gente vai ter a passagem da veia oftálmica superior, tá? A veia oftálmica superior, então, vai ser responsável por drenagem do sangue do globo ocular, sendo que na fissura orbital inferior vai ser a veia oftálmica inferior, ambas desembocando num seio chamado de seio cavernoso. Posteriormente, aqui, a fissura orbital superior, a gente tem essa abertura aqui, bem na pontinha do meu dedo aqui, ó, que é o forame redondo. O forame redondo vai ser responsável pela passagem do segundo par craniano, o nervo maxilar. Como o nome já está dizendo, ele vai ter uma função de inervação sensitiva na maxila, no nariz e dos dentes maxilares aqui também, ok? E mais posteriormente a gente vai ter o forame oval, que é esse grande forame aqui, ó, no qual vai ter a passagem, então, do terceiro ramo do trigêmeo, que é o ramo mandibular,
E a função do ramo mandibular vai ser da inervação sensitiva da mandíbula e dos dentes mandibulares e dos 2/3 anteriores da língua também, mas não gustativa, e sim de sensibilidade mesmo. Então, quando eu mordo a língua, eu sinto dor, é o ramo mandibular que está recebendo essa informação nos 2/3 anteriores da língua, tá? Ele é um nervo misto, ele vai ter também uma função motora, ele vai inervar alguns músculos mastigatórios, então vai ter o masseter, o músculo temporal, por dentro da boca a gente vai ter o pterigóide medial e lateral também, o ventre anterior do digástrico e o milo ióideo também, que vão receber inervação motora do nervo mandibular, tá? Além disso, nesse forame aqui oval, vão ter duas outras estruturas que vão passar. A artéria meníngea média, que é a principal artéria de vascularização das meninges, da fáscia envoltória ali do sistema nervoso central intracraniano, certo? E também a gente vai ter a passagem do nervo petroso menor, que é um ramo parasimpático do nono par craniano, glossofaríngeo, cuja função vai ser então inervação parasimpática da glândula parótida. Posteriormente, aqui nessa peça não está muito legal, mas a gente tem um outro forame aqui que não está parecendo muito legal aqui, que é o forame espinhoso. O forame espinhoso, ele vai ter a passagem, na verdade, de um ramo meníngeo do nervo mandibular. Então, o nervo mandibular, ele sai por esse forame oval, mas o ramo meníngeo volta nesse forame espinhoso para fazer uma inervação sensitiva da dura mater craniana, tá? Então, o trigêmeo, de uma forma geral, os três ramos do trigêmeo vão ter uma função também de inervação sensitiva da dura mater, ok? Falando de dura mater, então, o senoide também vai ter uma relação importante, tá? Porque um dos feixes de dura mater intracraniana, que chama de tenda do cerebelo ou tentório do cerebelo, e o tentório do cerebelo, basicamente, ele vai dividir o cérebro do cerebelo, tá? Ele é conhecido na osteopatia como um diafragma craniano. A gente tem 4 diafragmas no corpo, do ponto de vista osteopático, e um deles é o diafragma craniano, que é o tentório do cerebelo, tá? O tentório do cerebelo ele vai ter 4 inserções, tá? 2 aqui nos processos clinoides anteriores direito e esquerdo e 2 no processo clinoide posterior direito e esquerdo também, tá? Acontece que o tentório do cerebelo direito, o tentório do cerebelo esquerdo, eles vão se comunicar aqui nessa região e centralmente nessa região chamada de dorso da cela túrcica, eles vão se comunicar e nessa região vai ter uma mudança de nome, apesar de ser a mesma estrutura. Lembrando que face é sempre um contínuo, né? É uma estrutura só, interconectada, mas que vai mudando de nome de acordo com a sua localização. Nessa região, então, vai ter a passagem, então, que a gente chama do diafragma da cela túrcica. Ele vai basicamente recobrir a glândula hipófise, tá? Falando nela, a glândula hipófise está localizada exatamente aqui nessa região, no dorso da célula túrcica, e é a principal maestrina hormonal, tá? É ela que vai produzir o hormônio do crescimento, folículo estimulante, luteinizante, prolactina, GH e assim por diante, tá? O TSH também é outro. Enfim, são esses os hormônios aí produzidos principalmente pela adenohipófise, tá? A gente pode destacar aqui também esses processos pterigóides aqui, né? Que a gente tem o processo pterigóide medial e o processo pterigóide lateral. Aqui vai ter o ponto de inserção do músculo pterigóide medial e aqui do músculo pterigóide lateral. Aqui a fossa ptérigo-palatina, que vai ter então a localização do gânglio ptérigo-palatino, que é o principal gânglio parasimpático intracraniano. Ele vai ter função basicamente ali de controle de produção de lágrima, da glândula lacrimal, de muco nasal também, mas ele tem uma função parasimpática também de inervação das artérias intracranianas, advindas ali da artéria carótida interna e vertebrais também, tá? Como vocês podem ver, o senoide é uma estrutura bastante complexa, né? Tem bastante relações, foi até um vídeo extenso, né? Espero que tenha sido proveitoso, né? É um vídeo mais técnico, então mais destinado a estudantes ou praticantes da osteopatia, mas espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, bons estudos!